Nosso programa conta um pouco da vida e da obra de pessoas que deram sua colaboração na história da humanidade através do Espiritismo. Sejam bem-vindos, eu sou Marcelo Perrone e aqui comigo, Sandra Maria. Bem-vindos todos que nos ouvem. O programa de hoje é dedicado a Deolindo Amorim, filósofo brasileiro e didata do Espiritismo. Deolindo Amorim, personalidade serena e afetuosa, lutou incessantemente contra a corrupção do pensamento doutrinário e pelo entendimento da obra de Allan Kardec, sempre de forma elegante e independente. Deolindo Amorim nasceu a 23 de janeiro de 1908, no estado da Bahia, numa família pobre e católica. Foi presbiteriano fervoroso. Mas acabou por romper com sua igreja e permaneceu muitos anos sem definição filosófica ou religiosa. Em 1935, descobriu o Espiritismo. Mudou-se então para o Rio de Janeiro. Tornou-se jornalista e, posteriormente, funcionário público, tendo galgado elevada posição funcional no Ministério da Fazenda. Desde que adotou a doutrina espírita, tornou-se progressiva e determinadamente no baluarte pela definição específica do que é o Espiritismo. Sua figura simpática, serena, não significava, entretanto, fraqueza ou acomodação. Manteve posições firmes, mesmo contra amigos e situações. Deolindo Amorim lutou sem descanso pelo bom entendimento da obra de Allan Kardec. No entanto, não ficou somente na teoria. Além de escrever livros, editar jornais, representar periódicos e enviar artigos para muitos jornais e revistas, proferir conferências, tomou iniciativas que marcaram o movimento espírita brasileiro. Já em 1939, ele idealizou e promoveu o primeiro Congresso de Jornalistas e Escritores Espíritas, realizado na cidade do Rio de Janeiro. O momento era crucial. O espiritismo era perseguido pela igreja e pela polícia. Deolindo Amorim esteve ao lado de Leopoldo Machado na promoção do primeiro Congresso de Mocidades e Juventudes Espíritas do Brasil e na criação do Conselho Consultivo de Mocidades Espíritas. Foi parceiro fiel de Aurino Souto, presidente da Liga Espírita do Brasil. Em dezembro de 1957, fundou o Instituto de Cultura Espírita do Brasil, instituição de grande influência no estudo e divulgação do Espiritismo, com sede no Rio de Janeiro e que dirigiu até sua desencarnação. Assim encerramos o primeiro bloco do programa de hoje. Não saia daí, voltaremos a seguir. Estamos de volta com o programa Grandes Nomes do Espiritismo. Hoje apresentamos um pouco da vida de Deolindo Amorim, filósofo brasileiro e didata do Espiritismo. Um dos problemas mais emergentes relativos ao bom entendimento da doutrina espírita foi a constante tentativa de confundi-lo, seja com a Umbanda, com o Candomblé, com as religiões cristãs ou outras doutrinas espiritualistas. Principalmente com os cultos afrocatólicos. As confusões foram muito grandes. A própria Federação Espírita Brasileira pretendeu fazer uma divisão absurda, chamar de espiritismo todas as práticas mediúnicas ou semelhantes e de doutrina espírita a obra de Kardec. Em 1947, Deolindo publicou Africanismo e Espiritismo, onde deixa clara a inexistência de ligações filosóficas, práticas ou doutrinárias entre o espiritismo e as correntes espiritualistas apoiadas na cultura africana, que se converteram em várias seitas no Brasil. Determinado a explanar didaticamente as bases da doutrina de Allan Kardec, ele escreveu:
O Espiritismo e os problemas humanos, em resposta a um padre que escrevera um livro atacando a doutrina. Em 1958, lançou O Espiritismo e as Doutrinas Espiritualistas, onde define, separa e identifica o que é o Espiritismo, mostrando sua independência filosófica com relação às outras doutrinas. Embora ressaltando eventuais coincidências de pontos filosóficos devido à base espiritualista desses movimentos. Deolindo Amorim considerava que todas as doutrinas, como todos os credos, sejam quais forem as suas origens, eram dignos do mais justo respeito. Devemos, porém, dizer claramente o que é e o que não é espiritismo, dizia ele, para que não haja confusão nem tome corpo interpretações duvidosas. E reafirma sua posição. Repetimos que o espiritismo é universalista, porque os fatos do espírito são universais. Os seus problemas têm o sentido da universalidade, mas também é oportuno acentuar que o espiritismo não é uma forma de sincretismo doutrinário ou religioso, sem unidade nem consistência. Repetimos que o espiritismo é universalista, porque os fatos do espírito são universais. Os seus problemas têm o sentido da universalidade, mas também é oportuno acentuar que o espiritismo não é uma forma de sincretismo doutrinário ou religioso, sem unidade nem consistência. E lembrava Kardec quando dizia: o Espiritismo é, ao mesmo tempo, uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Entendia que a doutrina era essencialmente progressista, recebendo os enriquecimentos da ciência, acompanhando os fenômenos sociais, sem perder, todavia, a sua integridade e as suas características. Sobre a questão religiosa no Espiritismo, a posição de Deolindo Amorim foi bem igual à de Kardec. Concordava com as palavras do fundador. Concluía que, como qualquer filosofia espiritualista, o espiritismo tinha consequências religiosas, mas de forma alguma se tornava uma religião constituída. Destacava o fato de Allan Kardec ter preferido não instituir nenhum sistema moral, porque lhe bastou a moral cristã. Isso não quer dizer que o espiritismo concorde ou deva concordar com tudo quanto ensinam as diversas religiões e denominações cristãs. Muito menos seria possível introduzir no Espiritismo práticas, dogmas e formas peculiares às religiões oriundas do cristianismo. Deolindo entendia que não é possível reduzir o espiritismo às limitações de uma seita cristã, assim como não se pode concordar que tudo seja a mesma coisa. Lembrava que Kardec não instituiu qualquer culto material, assim como não prescreveu cerimônias de iniciação nem hierarquia sacerdotal. O fato de aceitar a mensagem do Evangelho não significava que o espiritismo aceitaria tudo do cristianismo. Deolindo Amorim sempre foi contrário à confusão dos que tentam diluir o espiritismo, seja com os cultos espiritualistas, seja com os rituais do cristianismo. Dizia ele: é o espiritismo que interpreta o Evangelho, não é o Evangelho que interpreta o espiritismo. Fechamos assim o segundo bloco do programa. Não saia daí, voltaremos a seguir. Estamos de volta com o programa Grandes Nomes do Espiritismo. Hoje apresentamos um pouco da vida de Deolindo Amorim, filósofo brasileiro e didata do Espiritismo. Deolindo Amorim fez parte da Faculdade Brasileira de Estudos Psíquicos, tendo sido seu último presidente. A faculdade, porém, foi obrigada a encerrar as suas atividades,
E Deolindo, então, promoveu a criação do Instituto de Cultura Espírita do Brasil, em 1957, e dirigido por ele até a sua desencarnação. Quanto à questão da unificação do movimento, Deolindo nunca aderiu à Federação Espírita Brasileira. Tanto que aliou-se à Liga Espírita do Brasil, entidade criada em 1927 por Aurino Souto, e da qual Deolindo foi o último segundo vice-presidente. Em 1949, com o chamado Pacto Áureo, a Liga Espírita do Brasil, que não tinha representatividade nacional, deixou de existir, transformando-se numa entidade federativa estadual. Deolindo foi contra o acordo. Quando a Liga aceitou o chamado Pacto Áureo, tomou posição contrária. Votou contra a resolução por não concordar com o modo pelo qual se firmara o documento. Em 24 de abril de 1984, aos 76 anos de vida, desencarnou Deolindo Amorim, fechando um ciclo fecundo de pensadores espíritas. Seu respeito e sua fidelidade ao pensamento de Kardec deram-lhe com certeza um lugar entre os mais lúcidos e atuantes espíritas do Brasil. E este foi o programa de hoje. Esperamos que tenham gostado.